Você comprou um proxy, mas não sabe a forma certa ou como configurar dentro do Dolphin. Nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira simples como você faz e quais são as formas que você consegue configurar e estar cadastrando seu proxy dentro da ferramenta. Fala pessoal, Ana aqui, e se você ainda não utiliza o Dolphin, o link para baixar a ferramenta está aqui na descrição. Se você gerencia múltiplas contas, precisa de segurança, anonimato, privacidade, o Dolphin é a ferramenta certa, a ferramenta parceira para estar junto com você aí nessa jornada. Seja no seu trabalho no marketing digital, gestão de tráfego, até mesmo e-commerce, dropshipping ou outras ferramentas que você precisa de tudo isso que eu falei anteriormente, o Dolphin tá aqui para te ajudar. E no canal eu trago bastante informações, bastante vantagens e benefícios de você utilizar a ferramenta, além de te mostrar em tutoriais simples e direto ao ponto como você usufrui da melhor maneira possível dessa ferramenta. Fazer a configuração do proxy corretamente é a diferença entre ter perfis seguros ou então ter dores de cabeça constante. Então, antes de te mostrar na tela aqui, dentro da ferramenta do Dolphin, eu preciso te dizer que existem 3 formatos basicamente de proxy. E aí o formato, o seu fornecedor é quem vai te enviar. Mas basicamente são esses 3 formatos aqui, tá? O primeiro é o host mais a porta aqui, depois é o host, a porta, o login e a senha, ou então vem aqui na configuração do login, depois o password, ou seja, a senha, o host e a porta, tá? É basicamente o exemplo que tem aqui embaixo, aonde ele vem dessa forma, só com a numeração, é o mais simples, ou então ele vem aqui o tipo, né, do proxy, o login, a senha e depois a porta, ou então ele vem aqui dessa forma e aí ele vem a numeração primeiro para depois vir o login e a senha. São só questão de formatos, tá? É importante que você entenda que existem formatos diferentes e que na hora de você cadastrar ele dentro do Dolphin, ele vai saber verificar da forma correta. Então, já aqui dentro do Dolphin, a primeira forma de você cadastrar um proxy é quando você vai cadastrar um perfil do zero. Então, quando você vai fazer essa criação do perfil e você já tem um proxy específico para esse perfil, você já consegue fazer o cadastro já nesse ato. Então, você vai vir aqui no mais, tá? Criar perfil. Aqui vão ter uma série de informações que você vai configurar dentro do seu perfil, tá? Não é o assunto desse vídeo. Eu tenho vídeos anteriores no canal onde eu te falo como fazer esse cadastro do perfil, como fazer as configurações, o que é cada coisa, tá? Você pode acessar depois, caso você tenha dúvida, aqui na hora de cadastrar. Mas basicamente, aqui abaixo a gente tem a parte do proxy, que é o que a gente tá falando aqui, como você vai fazer esse cadastro. Então, esse primeiro cadastro é diretamente no perfil. E aí você consegue fazer a criação desse perfil sem nenhum proxy, você consegue colocar um novo proxy, você consegue puxar proxy salvos, que é uma outra forma de cadastrar o proxy que eu já vou mostrar para vocês, e vocês conseguem fazer aqui a utilização de proxies com os parceiros integrados do Dolphin, tá? Então você consegue fazer de diversas formas. Se você for trazer de fora, você vai colocar aqui novo proxy, vai especificar qual é o tipo desse proxy, se ele é HTTP, SOC 4, SOC 5 ou se é SSH. Normalmente é SOC 5 aqui, tá? Mas aí você vai verificar essa informação com o seu fornecedor e fazer o cadastro. No exemplo do vídeo, eu vou trazer já um proxy, tá? Associado com parceiro da Dolphin, que existem atualmente esses 3 parceiros aqui, a Nodemaven, que eu não sei se pronuncia dessa forma, a Sox e a Resil Prox, tá? Eu vou selecionar aqui na primeira opção e aí ele vai me dar algumas informações. Essas já são informações do proxy em si, que provavelmente você pode pegar de algum parceiro aqui de dentro ou pode trazer ele de fora, tá? E então é só uma informação a mais. Aqui então ele tá me dando a opção da chave, se eu quero residencial ou do celular, tá me dando o nome que eu posso alterar, tá me dando a localização, se eu quero aleatório ou se eu quero de alguma região em específico, tá? Eu posso colocar aqui. Se eu não colocar, ele vai me dar aleatoriamente, como o próprio nome já diz. Se eu quero HTTP, ele me dá 2 opções de protocolo ou SOC 5, como eu falei para vocês. Se a sessão vai ser fixa, então manter aqui o IP o maior tempo possível ou personalizar aqui por segundo. Eu vou deixar essa primeira opção, vou fazer a verificação aqui da conexão, ele já vai fazer a verificação, ó, de Toronto, aqui tá o proxy e aí eu posso alterar o IP ou obter esse proxy. Então o proxy já foi adicionado com sucesso. Essa é uma das formas que a gente consegue fazer o cadastro desse proxy, dentro já do cadastro do perfil, ou seja, junto com o cadastramento do perfil, a gente já cadastra o proxy que a gente vai utilizar nele.
também. E aí, para finalizar, né, fiz toda a configuração, eu vou vir em criar perfil. Eu não vou fazer isso porque eu não configurei o restante das informações aqui, tá? Então eu vou fechar e vou te mostrar a segunda opção de cadastramento do proxy dentro do Dolphin. Então aqui na barra lateral, a gente tem alguns ícones e a gente tem o ícone aqui de proxies. E aqui dentro eu já tenho alguns proxies cadastrados, mas se o seu não tiver nenhum, você vai vir em adicionar proxy ou vai vir aqui no parceiro, né, de dentro do Dolphin, se for o caso. Eu vou mostrar aqui, se você vir em adicionar o proxy, ele vai te dar a opção de entrada rápida, ele vai te dar aqui o tipo, então, para você selecionar, vamos supor que seja o ASOC 5, né? Ele já vai dar a entrada aqui. Ele não tá funcionando porque eu não coloquei a informação aqui. Aí eu tenho que trazer esses dados, né? Esses dados externos, que é do host, a porta, o login e a senha, conforme eu mostrei para vocês ali anteriormente. Vou colocar o nome do proxy e vou colocar o link aqui para alterar o IP, se for o caso, tá? Se ele for aqui um proxy rotativo. E aí eu vou adicionar o proxy com as informações e vou fazer a verificação, obviamente. Aqui, no caso do parceiro, se eu vir aqui, então ele já vai me trazer a possibilidade, né, desse parceiro em questão. Vai ser basicamente a mesma configuração que eu fiz ali, só que na hora de salvar, ele vai ficar salvo aqui dentro, todos os meus proxies aqui organizados em um único lugar. Então, quando eu preciso ver todos os proxies que eu tenho, se eles estão ativos, se está com algum erro, alguma coisa assim, eu venho aqui nessa aba de proxies na lateral do Dolphin. Essa é outra forma que a gente consegue cadastrar. Quando a gente está fazendo o cadastro do proxy por aqui, é importante frisar que ele não está selecionado a nenhum perfil. Eu estou simplesmente cadastrando aqui. Vamos supor, eu tenho 5, 10 proxies para cadastrar e aí eu vou cadastrar tudo de uma vez e depois eu vou lá e vou selecionando no perfil que eu quero, que já é uma terceira opção de você cadastrar o proxy. Como assim, Ana? Vamos supor, cadastrei aqui, como tá aqui o proxy, né? Fiz o cadastro por aqui e não vinculei nenhum perfil. Agora eu vou vincular. Eu vou vir aqui na aba de perfil de navegador e vamos supor que eu pegue aqui esse perfil, vou selecionar ele, vai estar na abinha aqui azul embaixo, tá? Aqui, ó, trocar o proxy. No caso, né? Ele tá sem, nesse caso tá sem. E aí eu vou colocar um proxy que eu já tenho aqui dentro. E aí ele já trouxe aqui, como eu peguei do fornecedor dentro do Dolphin, ele já vai me trazer as informações e eu posso obter o proxy. Ou então eu posso vir aqui no novo proxy, né? E colocar as informações igual a gente colocou ali atrás, só ele vai ter um pouquinho menos de informação, né? Ele vai vir a porta, tudo que eu vou colocar. Alterar o URL caso eu queira, é opcional, e o nome também é opcional. Aqui ele já vai vir o cadastramento do proxy inteiro, né? Com todas as informações, diferente do passo anterior que ele veio separado. Se eu trouxer aqui na aba de proxy salvos, eu vou conseguir puxar lá dos que a gente já tem. Então vamos supor, aquele anterior, ó, que eu cadastrei lá na etapa de proxies, é onde eu vou conseguir selecionar aqui nesse perfil e salvar. E aí ele já vai ficar vinculado a esse perfil. Ó, ele já apareceu aqui do lado, já apareceu como salvo. Ana, depois de fazer aqui essa vinculação, eu quero mudar o proxy. O mesmo caminho, eu vou vir aqui, vou selecionar o perfil que eu desejo, vou vir aqui no mesmo ícone de trocar o proxy e vou ou tirar, se eu deixar sem eu vou salvar e vai ficar sem proxy nenhum, ou vou vir num novo, ou vou vir nos proxies salvos para puxados que eu já cadastrei, né, ou se eu vou cadastrar ele do zero, ou se eu vou puxar de algum parceiro dentro do Dolphin e depois eu vou salvar. Então vamos supor que eu vou tirar aqui e vou salvar. Ele vai sair aqui da lateral do meu perfil. E aí basicamente para que eu vou usar essas funções, né? Primeiro, para começar ali a utilizar um proxy já no início do perfil. Então criei o perfil, já vou criar o proxy junto para começar a utilizar. Depois, no caso, eu posso cadastrar primeiro os proxies para depois ir vinculando ali, né? Eu já vou falar sobre a questão do cadastramento em massa, tá? É uma opção que a gente também tem aqui dentro do Dolphin, mas tô te explicando cada uma delas. E a terceira é quando você já utiliza algum proxy e por algum motivo você quer trocar. O proxy deu algum erro, parou de funcionar, ou você precisa trocar por alguma escolha sua, né? Às vezes o fornecedor mudou ali, enfim. Você pode fazer a troca dessa maneira que eu te mostrei aqui. E aí aqui também, na aba de proxies, você consegue vir aqui, passar o mouse em cima, né? Selecionar o proxy em questão. Aí você consegue verificar a conexão, você consegue compartilhar, você consegue excluir. E ele tá mostrando quantos proxies você selecionou, né? Nesse caso foi um só. Aqui também na lateral, ó, a gente consegue vir aqui, né? Passar o mouse e alterar o IP, ou então copiar o proxy aqui em questão. Já a configuração do proxy em massa, quando você vem aqui, né? No cadastramento do proxy, a gente tem ação em massa. E aí você precisa trazer todos esses proxies no formato validado que eu mostrei para vocês anteriormente, e você vai inserir essa lista aqui de todos os proxies para que ele faça esse cadastro de uma única vez. Lembrando que esse cadastro, né, em massa, ele só é habilitado
para contas pagas, ou seja, para planos do Dolphin pago. Aí ele vai te dar essa opção. É interessante quando você faz o cadastramento em massa de vários perfis e aí você também quer cadastrar em massa, otimizando seu tempo, esses proxies em questão, né? E também quando você quer organizar os seus proxies, então você vai conseguir selecionar todos eles e organizar, você vai conseguir selecionar ali todos eles e retirar dos perfis se for o caso. Tudo isso você consegue fazer em massa, só que para os planos pagos aqui da ferramenta. E aí depois de fazer esse cadastramento em massa, você consegue vir aqui e selecionar todos os perfis que você deseja fazer a ação e vir aqui no ícone, né, de troca de proxy e fazer a troca aqui no caso, se for um novo, se for proxy salvos ou até mesmo de parceiros e fazer, né, esse cadastro dos proxies aqui para esses perfis selecionados. Lembrando que se você comprou um proxy rotativo, na hora de configurar você precisa selecionar ali que ele é rotativo e aí consequentemente ele vai ter a função de mudar ali o IP a cada segundo, por exemplo, como eu falei para vocês ali anteriormente. Então é sempre importante frisar essa informação para que você lembre disso, porque senão não vai fazer sentido você ter um proxy rotativo se ele não fizer a rotatividade desse IP. A questão da organização também é muito importante. O ideal é que você coloque o nome desse proxy, coloque ali da onde ele é, né? Qual é a localização, se ele é residencial ou não. Lembra no vídeo anterior que eu falei aqui sobre os tipos de proxy e aí eu te especifiquei, né, as configurações dele? É ideal que você coloque na organização para que quando você bater o olho você consiga identificar qual é aquele proxy, da onde ele é, né? Enfim, quanto mais a gente conseguir organizar, mais fácil pra gente trabalhar. E o Dolphin serve justamente para isso, pra gente conseguir organizar, né, a nossa área de trabalho, pra gente conseguir otimizar cada vez mais o nosso tempo. Então, resumindo, a gente consegue fazer o cadastro do proxy ali juntamente com a criação do perfil, a gente consegue cadastrar lá no ícone de proxies em questão, a gente consegue fazer a alteração, se a gente quiser, já dentro do perfil de um proxy que já foi cadastrado, e a gente também consegue fazer o cadastramento aí em massa para quem utiliza o plano pago do Dolphin, que é extremamente importante para quem trabalha com grande escala, né, com grande volume, para otimização aí de tempo principalmente. E com essas informações você vai ter muito mais controle e organização dentro da sua área de trabalho, utilizando a ferramenta do Dolphin e também evitando dores de cabeça aí com os seus proxies, configurando eles da maneira correta. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que, assim como os que já estão aqui no canal, servem para te ajudar, para te mostrar como utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível e de forma simples e clara. Eu vou ficando por aqui, mas com certeza eu te espero no próximo vídeo.